moçada! Tudo pizza? Sempre, né? Bom, vocês já sabem, né? Eu falo porque tem gente nova aí no canal e tal, para fazer o reconhecimento do prof. Então, eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências do Via Educa e coordenador do projeto Química Inteligente, que o Henrico sempre te passa aí os links, né? Bom, nós estamos nessa sequência do nosso projeto, nós estamos resolvendo as questões das provas de medicina da ACAF, que são provas muito bem elaboradas, como eu sempre digo, as provas de Química e de Biologia são um primor, eu as coloco entre as provas melhor elaboradas no país, né? Bom, a questão de hoje da biologia que nós estamos vendo é uma questão muito cobrada sobre interações ecológicas, né? As interações harmônicas, desarmônicas. Você deve ter visto lá, com certeza viu com seu professor na ecologia. Em alguns lugares é dado no primeiro ano, do médio, em outros no terceiro. Mas você viu que as interações entre os seres vivos podem ser benéficas ou prejudiciais. Você pode ter antagonismos, as simbioses, e que podem ser entre organismos da mesma espécie intraespecíficas, ou entre organismos de espécies diferentes, interespecíficas. Muito bem, a questão versa sobre isso. Então, vamos para o texto? O Henrique está botando aí para você o texto. Ó. No texto ele diz, as relações ecológicas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. Essas interações podem trazer ou não benefício, como você viu. Há interações que beneficiam a um e não ao outro, é indiferente, beneficia a um, prejudica o outro, pode beneficiar os dois e pode ser desfeita sem prejuízo, pode beneficiar os dois e, se for desfeita, causa prejuízo a ambos. Você lembra da divisão, né? Muito bem, então ele diz assim, essas interações podem trazer ou não benefícios para os envolvidos. Assim, correlacione as colunas a seguir. Ele começa, o Henrico está te mostrando. Ele coloca à esquerda amensalismo, esclavagismo, inquilinismo, competição e parasitismo. Bom, o amensalismo, ele costuma ser chamado também de antibiose. É uma interação muito curiosa em que um dos organismos produz uma substância que impede ou elimina o crescimento de uma outra espécie. Por exemplo, há exemplos notórios, o próprio antibiótico, olha o nome, antibiose, amensalismo, em que um fungo produz uma substância que impede o crescimento de uma bactéria, que foi, inclusive, né, muito bem entendido pelo Fleming, lá no primeiro antibiótico a ser utilizado, a penicilina. O fungo produz a penicilina que impede o crescimento. Então, isso é um amensalismo. O segundo, o esclavagismo. O esclavagismo é quando uma espécie, acontece às vezes entre formigas, uma espécie invade o local em que a outra vive, elimina as adultas, leva as larvas e bota para trabalhar. Esclavagismo. O terceiro, inquilinismo. O inquilinismo, existem muitas variações de inquilinismo, que você pode ver, por exemplo, que no inquilinismo é quando uma espécie utiliza alguma coisa da outra sem prejudicá-la. Um exemplo clássico desse aí seria o caso do João de Barro, que constrói a casinha, não usa mais, vem um outro pássaro e usa para reproduzir. Não tem prejuízo nenhum para o João de Barro, mas dá vantagem para o outro. Tá? Inquilinismo. A competição é sempre, né, prejudicial. Pode ser entre organismos da mesma espécie ou organismos de espécie diferente. Imagine uma minhoca no solo, vem um pardal e um tico-tico para disputar a minhoca. Os dois brigam, a minhoca vai embora, os dois se prejudicaram. Né? E o outro caso que é o parasitismo, esse é clássico, né? Uma equação, parasito versus predador. Então vamos tentar fazer o jogo dele. À direita, ele já vai, na primeira, e diz, relação ecológica em que uma espécie vive às custas de outra espécie, causando-lhe prejuízos. Bom, parasito versus predador. Lembra muito o predatismo. Presa versus predador. No parasitismo é hospedeiro versus parasito. O hospedeiro no prejuízo, o parasito na vantagem. Então, na primeira, que é relação ecológica em que uma espécie vive às custas de outra espécie, causando-lhe prejuízo, nós cravamos 5. Vamos botar aqui para a gente guardar? Então, na primeira da coluna da direita, nós já botamos o 5. Isso já te ajudaria bastante aí na seleção das alternativas que você vai marcar. O segundo, relação desarmônica interespecífica, espécies diferentes, em que o desenvolvimento ou o próprio nascimento de um indivíduo de uma espécie é prejudicado devido à secreção de substâncias tóxicas produzidas por uma outra espécie.
Eu te citei o exemplo do antibiótico produzido pelo fungo que inibe ou cessa o crescimento bacteriano, mas existem alguns vegetais que, quando a folha dele cai no chão, elimina um hormônio que impede a germinação de outros vegetais. Isso acontece, por exemplo, em bosques de eucaliptos, pinheiros, né? Então, a segunda, da coluna da direita, nós não temos dúvida e vamos cravar no amensalismo. Uma impede o crescimento da outra, espécies diferentes. Então, marcamos 5-1. Muito bem. A questão não é difícil, é só você saber manusear os dados. A terceira assertiva, na coluna da direita, associação entre seres vivos em que apenas um dos participantes se beneficia, obtendo abrigo ou ainda suporte no corpo da espécie hospedeira sem causar qualquer prejuízo. Aí, está sendo inquilino, ó. Um tem vantagem, para o outro é indiferente. Cuidado para não confundir, por exemplo, o tubarão e a rêmora. Pode ser classificado aqui. Agora, na verdade, tu tem que ter cuidado porque existem alguns peixes que são parasitos de outros. Não é esse o caso, né? No caso, a rêmora ela vai se nutrir dos restos não utilizados pelo tubarão. Então, o inquilinismo tem muita variação. Então, nós marcamos inquilinismo na terceira assertiva à direita. Já temos 5-1-3. Tá? Você já está com a resposta. Ó. Vamos para a quarta assertiva. Na quarta, ele diz, relação desarmônica podendo ser intra ou interespecífica, em que há disputa por recurso ou por fatores do ambiente, que geralmente encontram-se em quantidades limitadas. É uma competição. Ela pode, como eu te disse, ser entre organismos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Mas nós marcamos na quarta, nós marcamos 4. Já está morta, né? Ó, 1, 3, 4, falta o 2, né? Então, é para onde nós vamos. Vamos lá. Na última, vamos ver se fecha primeiro, né, moçada? Ver se bate. Então, a última assertiva. Relação ecológica desarmônica, no qual um ser vivo se beneficia explorando as atividades, o trabalho, os produtos produzidos por outro ser da mesma espécie ou não, esclavagismo. Está escravizando o outro, como eu te disse. Então, nós marcamos 2. Agora, nós vamos para o próximo slide. Nos gabaritos, nós temos a alternativa que bate com a nossa, 5-1-3-4-2. 5-1-3-4-2 é mais uma que nós marcamos e levamos. Muito bem feita. Você viu, não é uma questão difícil realmente. Então, nós marcamos letra B de bola. Mas é uma questão que exigiu do aluno um certo poder de concentração, porque existem 2 ou 3 assertivas que são semelhantes. Mas deu tranquilo, como sempre, muito bem feita a prova da CAF. Um beijo, meninos. Fiquem com Deus e namastê.